Oi, gente, tudo bem? Voltando para finalizar essa história, se você gostou dela, gostou de acompanhar, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações que é muito importante. Um beijo e bora lá para a última parte. E como sempre, a Alice vindo ali com as suas futilidades, roupas e mais roupas. Ela não faz nada e não fala nada assim de bom, de futuro, de outra coisa que não seja esses tipos de coisa. As peças todas se encaixam. Tem que ter alguma coisa nessa história que as pessoas se esforçam pra esconder. Veja no que está se metendo, Léo. Seria maravilhoso. Mas é preciso ir devagar. E olha, você não conhece essa Olivia tão bem assim que possa confiar inteiramente nela. Não, vó, a Olivia só tem me ajudado desde o início. Foi dura comigo, mas por causa das coisas que aconteceram com a Nanda. Mas agora mudou, agora a gente tá se entendendo. Eu estou percebendo que vocês estão se entendendo muito bem. Muito bem mesmo. Eu não quero estar por perto quando a bomba atômica for lançada. Ainda não aconteceu nada. Olha pra mim. Aqui, nos meus olhos, bem perto, vem. Não aconteceu nada mesmo? Nem aí? Nessa sua cabecinha? Nem aí dentro? No seu coração? Nem precisa responder. Ai. Eu sei que começa assim, um encantamento, como eu tô sentindo agora, como quando eu tô perto dele. Ai, eu sei que começa assim. Eu vou me apaixonando aos poucos. Eu não acho que tenha sido assim. Desde o primeiro dia ela já ficou meio balançada, encantada. E por trás de um encantamento sempre nasce um amor, né? Bom dia, senhores. Bom dia. Senhora, queria começar com uma indagação, saber se existe a possibilidade de algum acordo. Da minha parte, não existe nenhuma chance de acordo. Excelência, da minha parte, há. Eu vim disposto a negociar. Mas isso aqui não é o balcão de negócios, rapaz. E o meu neto não é mercadoria. O senhor imagina a possibilidade, senhor Alex, do Francisco vir a morar com o pai dele, mas o senhor podendo estar com o menino quando quiser? Não. O meu neto vive comigo desde que nasceu. Eu não aceito que 5 anos depois um sujeito apareça sei lá de onde e leve o menino e eu viro uma visita. A senhora, dona Marta, compartilha da opinião do seu marido? Claro que não. Podemos dizer que a Marta ela já tá completamente comprada, né? Ele já deu R$1 milhão pra ela. Não como forma de compra, mas sim por uma ajuda. Os primeiros 5 anos na vida de uma criança, eu acredito que seja um período crucial. Pode ver essa fotografia, por favor, da primeira vacina do meu neto. Onde estava o pai nesse dia? Segundo aniversário do Francisco. Por favor. O pai se lembrou dessa data? A minha filha, que esse sujeito abandonou num país distante, grávida, com essas 2 crianças na barriga, desde que esse rapaz sacramentou a morte da minha filha. Excelência, chega. Olha aqui, eu quero e eu tenho o direito de reconstruir a minha família. Fica calmo, Léo. Eu não tenho culpa pela morte da Nanda. Muito menos pela morte da minha filha. Eu procurei pela Nanda algumas vezes depois que eu fui embora, só que ela nunca quis me atender. Se eu não tivesse sido imaturo, e se a Nanda tivesse me atendido, isso não teria acontecido. Eu penso que isso foi um golpe do destino. Eu era um garoto, era um menino imaturo e irresponsável. Eu tô arrependido por isso. Agora, Excelência, eu tenho muita história pra viver com meu filho ainda. Portanto, senhor Alex, não é o senhor que vai julgar o tamanho da minha culpa, não. Senhor Alex, a sua esposa está aberta a um acordo e ela criou o menino com o senhor. Nem assim o senhor pensa numa conciliação? A minha esposa, ela teve um outro tipo de participação na vida do meu neto. Que isso, Alex? É absurdo. Por favor, dona Marta. Excelência, eu repito que eu acredito firmemente que o melhor pro Francisco é ficar comigo
De certo modo, na minha opinião, o melhor para a criança era continuar com o avô, né? O avô que cuidou, que amou desde muito cedo. É uma mudança muito brusca na vida da criança. Bem, senhores, já que não houve um acordo entre as partes, o processo vai continuar. E, é claro, o Francisco também será ouvido. Seria melhor pra todo mundo, inclusive pro Francisco, que foi metido nessa roda de fogo. O próprio juiz falou isso. Oi, Olivia, eu acabei de entrar em casa. Eu tô ansiosa pra saber como é que foi a primeira audiência. Não foi legal, não, como poderia ter sido. O Alex firmou posição, não quis saber de conversa. Ele é teimoso. Bom, eu tô aqui. Eu já deixei outros recados pra Helena, mas ela não me retornou. Então eu acho melhor nós irmos direto nela, sem marcar data nenhuma, porque ela vai ter que receber, não tem jeito. Eu também acho que é a melhor solução, Olivia. Eu te ligo. Saudades. Eu também. Essa mulher ainda continua atrás de você, né? Exatamente, sempre atrás, querendo saber o que fez, o que faz, o que não vai fazer, se esquecendo do fato de que ele é casado ainda. Qual é o interesse que ela tem nisso tudo? E por que ela merece um tratamento melhor do que eu? Porque ela tá me ajudando, porque ela tá do meu lado desde o início, porque ela tá lutando para que outras verdades apareçam. É por isso que ela me liga. E é por isso que eu atendo ela bem. Satisfeita? Tomara que você não consiga a guarda do Francisco! E tomara que ele nem sequer queira olhar pra sua cara! Vá com ela! Fique com ela! E vê se me esquece! Vê se me esquece! Pô, Alice tá ficando insuportável. Tá ficando não. Já é. Não é possível, não se passa um dia sem uma discussão, uma briga. Mas se era pra provocar tudo isso, melhor seria que você jamais soubesse da morte dessa moça, nem do nascimento dos seus filhos. Melhor ainda. Melhor seria que nós não tivéssemos vindo ao Brasil. Nem fala isso, viu? Porque se não fosse por causa disso tudo, eu não teria conhecido o Francisco, meu filho. Hoje em dia é a coisa mais importante da minha vida. Se você está começando uma relação com outra pessoa, precisa primeiro terminar e resolver a sua situação com a Alice. Você está de casamento marcado. Não, vó, eu não tô de casamento marcado. Não está marcado porque você até agora não quis marcar. Pois olha aqui, vó. Eu não acredito mais nesse casamento. A avó dele sabe que se a Alice fica sabendo disso, uma segunda guerra mundial acontece. Uma guerra mundial acontece. Nossa senhora, que lugar cheio. Odeio lugares assim. Se era pra vir nesse humor tudo, era melhor ficar em casa, né? Ai, não precisa ser grosso também, né? Olha lá, sua queridinha. Que bom que vocês vieram. Ah, eu não podia perder de jeito nenhum, adoro arte. Sabe que eu e a Nanda tínhamos um projeto de escrever um livro sobre a história da arte? Na verdade, eu me lembro, ela me disse na época. É um projeto que você pode continuar sozinho ou com outra pessoa. Só que agora o Léo tem outros projetos. Casar, ter filhos e voltar pra Inglaterra. Olivia, deixa eu te apresentar uma pessoa. Essa aqui é minha avó. Como vai, querida? Mas deixa eu te mostrar aqui a exposição. Tá ótima, tá muito chique. Com licença. Vamos dar uma voltinha, amor? A gente não viu tudo ainda, não é? Vamos sim. E se prestar atenção, vai ver que é um casal que tem traição de todo tipo, né? O que o Léo fez na vida da Nanda foi uma grande traição, porque ela não esperava a Olivia estar interessada nele, ele nela. Caso da Olivia com seu ex-marido. O Léo sendo assim com a mulher dele. É traição de todo tipo, né? Deslealdade. Tava bom o papinho? Tava? Se divertindo tanto. Isso dá um tempo, vai. O que foi, Léo? Tá querendo falar de novo com a sua queridinha? Pode ir, vai lá. Tô começando a perder a paciência com você. Olivia, você não quer vir jantar com a gente? Podemos chamar também o Vinícius e a Sabrina? Obrigada, Léo. Eu tô exausta. Ah, mas o restaurante é tão perto e a gente também não vai demorar muito. Léo, ela já falou que tá cansada. E quando uma mulher fala assim, melhor não insistir. Um bom jantar pra vocês. Mas parabéns pela exposição, tava linda. Obrigada. Boa noite. Alice! Espera! O que você quer fazer escândalo? Você tá com vergonha de alguém, é? Olha aqui.
Essa menina tá jogando charme pra cima de você, sim. E você tá dando mole pra ela na minha cara. Alice, chega! Chega porque você já estragou a minha noite. Você não tá nem aí pro seu filho, tá? Você tá dando uma de bom moço, sabe pra quê? É pra levar a Olivia pra cama. Não fala besteira, Alice! Alice, olha a baixaria. Tomara que você não ganhe a guarda do Francisco. Au! Aqui, Alice! Ai, ai! Não fala do meu filho, senão eu vou meter a mão na sua cara! Solta! Pois, pelo amor de Deus, parem com isso. Alice! Deixa, vai! Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei contente que vocês gostaram da exposição. Oi, Léo, o que aconteceu? Ah, Olivia, a Alice pegou um táxi, deu um ataque de ciúme e foi embora. Parece que tem um gênio difícil e não esconde isso. É, Olivia, a Alice é louca. Patético demais ele dizer isso, louca. Se ela está vendo o óbvio, por que ela é louca? Sempre é assim, né? Nós, mulheres, sempre sendo taxadas como loucas. E sabe o que é o pior disso tudo? É ver a Olivia. Porque a Olivia sabe que ela não tá sendo doida, né? Então ela, como uma mulher, e por ver isso, e por ver que acontece muito isso nas relações, ela não deveria achar normal. Ela deveria, pelo menos, demonstrar algum tipo de reação. Vai pra casa. Esfria a cabeça. É, eu vou fazer isso, Olivia. Amanhã é outro dia. É. Bom, Olivia, eu não sei se isso adianta alguma coisa, mas... Bom, amanhã eu te ligo. Acho que temos muita coisa pra conversar. Foi molecagem sim, Alice. Moleque, eu? Moleque é você, que fica correndo atrás dessa Olivia. Você queria o quê? Que eu ficasse lá segurando uma velhinha, é? Você tem cabeça muito suja mesmo, né, Alice? A menina me ajudou, continua me ajudando. Quer saber? Eu tô por aqui com essa história do seu filhinho. E eu tô pouco me lixando se você vai ou não vai ganhar a guarda do seu filho. Que eu não tô afim de ficar carregando esse pentelho pro resto da minha vida, tá? Alice, para! Ai, ai, você é machucado. É pra machucar mesmo! Olha que você dobra a língua pra falar do meu filho. Não queira competir com meu filho, porque ele é muito mais importante pra mim do que você. There's no run here with me, here with me. I can hear you. Oxi, estão namorando, né? Eu não sabia que essa história era assim, desse jeito, não. O que foi que Marta te disse? Ela disse que tá doentada. Só que eu não acredito muito não, Olivia. Você acha que ela tem mesmo esse documento? Olivia, eu quero que ela não tenha esse documento, que minha filha esteja viva. Mas é uma história tão incrível, é difícil de acreditar. Pois eu acredito que a Clara da Helena é a sua Clara. Eu só fico intrigada com o motivo, porque... Por mais que eu pense, eu não consigo imaginar um motivo pra alguém dizer que uma criança tá morta estando viva. Será que você tá pensando a mesma coisa que eu? Só se ela vendeu a criança. É, foi o que eu pensei. Mas isso é loucura, Olivia. Vive reclamando da situação financeira da família, da falta de dinheiro. Ela pode ter entregado a menina em adoção pra Helena em troca de dinheiro. Olivia, tá difícil de acreditar nessa história. Vamos esperar atestado de óbito. Olivia, sabe que eu não vejo a hora de ficar sozinho com você, só nós dois. É o meu maior sonho também. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô indo pra São Paulo dentro de 1 hora. Ah, então tá bom. Agora, eu posso ficar lá. Tem que voltar só amanhã. Hã? Se você for comigo. Passamos a noite lá no hotel, jantamos e voltamos amanhã. O que você acha? Ai, é um convite bom demais pra ser recusado. Suddenly you Oi. Oi. Tá indo pro aeroporto agora? Tô indo agora. Se você esperasse assim mais um pouquinho, eu podia ir com você, não podia? Alice, eu já tô em cima da minha hora, tá? E eu não quero sair do aeroporto direto pra reunião. Hotel? Ah, mas você não disse que ia voltar ainda hoje? Que ia sair direto da reunião pra cá? Disse. Mas o quê? Mas eu prefiro ficar em São Paulo essa noite pra pensar. E você pensa melhor em São Paulo do que no Rio? Eu quero pensar em mim, pensar em você, em nós dois. Estou vendo nos seus olhos, Léo, que você tá em dúvida sobre o nosso casamento. Não vou mentir, não. É a Olivia que tá fazendo a sua cabeça, não é, Léo? Alice, não é a Olivia. Sou eu que preciso ficar sozinho pra pensar, longe de você. Tchau, Alice. Léo! A Alice, ela presta atenção em cada detalhe, né? Ele pode até achar, né, que ela é burra, mas ela não é burra, não. Eu tô começando a ter muita consideração por ela. Vocês acreditam? Achando, assim, ela uma melhor pessoa entre esses dois, né? Porque ela é uma pessoa transparente. Ela é isso e pronto. Ela não é fingida, né?
Obrigado. Vocês me dão licença só um minuto. Alice, eu tô no meio de uma reunião. Pode me dizer em qual hotel você está hospedado, querido? Por que você quer saber isso, Alice? Porque eu liguei no hotel em que você sempre fica hospedado e o recepcionista me disse que você não está lá. Pelo simples fato de eu ter saído direto do aeroporto pra reunião. Ainda não me hospedei em hotel nenhum, Alice. Desculpe. Assim que você chegar no hotel, você liga pra mim me avisando? Alice, eu tô desligando, com licença. Já terminou a reunião? Não, Olivia, acabou de começar. Mas eu já tô com saudade, viu? Então somos dois. Não precisa se preocupar com nada, eu já mandei providenciar o nosso jantar. Ah, mordomia completa, é? Mordomia completa, tudo que você tem direito. Eu mandei preparar pra gente um jantar dos deuses. Agora me deixa trabalhar, tá? Um beijo. Beijo, outra. Tão felizinhos. Se não fosse a situação que foi o envolvimento dos dois, tinha tudo pra ser um casal muito bonito. Obrigada. All my life, here with me. O senhor quer que eu te sirva o jantar? Ah, não precisa. É, se a gente precisar de você, a gente chama. Obrigado. Licença. Olivia, eu vou deixar o brinde com você, hein? A nós. Ao nosso encontro. Que por pouco eu achei que não fosse ser possível que acontecesse. Por quê? Eu não sou um cara assim muito otimista, não. De ficar criando expectativa. Talvez por medo de que não aconteça. Mas eu tenho mais razões do que você pra isso. Você acha? Acho. Eu não tenho ninguém, sabe, assim. Inclusive, ultimamente, eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho nenhum flerte, nada, ninguém. Pra me levar ao cinema, ao teatro. Não é por falta de beleza e nem de encanto, né, Olivia? Não, mas eu entendo, porque eu tenho noiva, né? Eu não falei pra te provocar, eu juro. Não queria te cutucar, mas é que essa coisa de ter uma noiva é tão careta, tão fora de moda que eu juro, eu nem me lembro de me preocupar com a Alice. Não se lembra porque não dói nela, né? Eu achava que ela era uma pessoa sensata, mas depois dessa... É careta. É como se fosse um casamento prometido. É, meu noivo, minha noiva. É como se elas assinassem um contrato adiantado que depois, talvez, um dia será cumprido. Só que no meu caso, não vai acontecer mais. Não? Não, quando eu voltar pro Rio, eu vou resolver isso. Inclusive, a minha avó já sabe que não vai ter mais casamento. Então, brindemos a solteirice de nós dois. A solteirice de nós dois. You take my breath away. Vai refazer as energias. Ai, eu não preciso disso. Eu tenho energia de sobra. Começando, recomeçando.
Olha que assim, vou ficar assustado, hein? Ah, não, vai, não. There's no rush. It's a dream. Me liga com o room service, por favor. Eu vim te acordar antes que o café esfriasse. Meu Deus do céu, eu tô tendo uma visão do paraíso, não é possível. Senta aqui, toma um café. Agora quem tem reunião sou eu. Só que lá no Rio, nós estamos em São Paulo. Não lembro. Sim, senhor, lembra? Agora, nós só temos que esperar que a Marta apareça com a tal certidão de óbito. Só me falta isso mesmo pra eu me transformar no homem mais feliz do mundo. Isso, Olivia, eu devo a você. Acho que lá sendo qual for o resultado, vai acalmar o coração dele, né? Ele sabendo da verdade, de fato, vai ser muito importante, né, para o processo. Olivia, eu tô indo lá pro escritório agora conversar com a Alice. Eu não tô cobrando nada de você. Eu sei, Olivia. Exigindo nada. Mas eu tenho que dizer que eu te amo. Isso não tem como negar. Não tem como esconder. There's no rush. Aqui devo a honra de ter sido convidada assim, de uma hora para outra, hein? Finalmente você aprontou os papéis do nosso casamento? Alice, é justamente sobre o casamento que vamos conversar hoje. E eu sei que eu sou intolerante, possessiva, cobradora, chata. Eu prometo que eu vou mudar. Tá? Mas olha aqui, eu também vou reivindicar minhas coisas, né? Ou o quê? Ou tá pensando o quê? Que você é perfeito, é? Alice, eu nunca disse isso. É, né? É incrível como você mudou. Como você se transformou desde que chegou aqui no Brasil. Melhor dizendo, desde que você conheceu a Olivia, aquela mulherzinha sem Cala a vergonha. boca, Alice! Tá? Tudo bem. Bom, vamos conversar como gente civilizada, não é? Então o assunto é o casamento. Ai, Léo, não vai pedir pra adiar mais um pouco, vai? Vou. Pra quando? Eu posso saber? Pra dia nenhum. Acabou, Alice. Não vai mais ter casamento. Nem agora, nem nunca mais. Sendo ou não dessa forma ou da pior forma, do jeito que for, o importante é terminar e colocar um ponto final, né? Porque, por pior que seja a pessoa mais histérica, a que for, ninguém merece ser enganado. Você tá Tô brincando, né? brincando, não. Eu tô falando sério. Eu vou disponibilizar pra você passagem, dinheiro, pra você fazer a sua mala, se entender com a sua família. Você tá me despachando como se eu fosse um pacote? Alice, eu tô terminando uma relação que você me obrigou a terminar dessa maneira. O que você tá pensando? Que você me achou hoje numa lata de lixo? Alice, eu não vou mais discutir com você. Tá decidido. Eu não quero me casar com você porque eu tenho certeza que seremos infelizes. Você não pode fazer isso comigo. Posso. Posso. Como você pode. Você me paga! Você me paga! Fala, Alice! Eu te mato! Você me paga! Eu vendo! Para, Alice! Para! Calma, Alice! Calma! Idiota! Me paga! Vou adorar ela! Paga! Isso não vai ficar assim! Para, Alice! Tira ela daqui! Sai daqui! Tira ela daqui! Sai daqui! Sai! Oh, meu amor, você tem que ter muita calma agora. Afinal de contas, tem que entender que não é fácil pra uma mulher levar um fora assim, né? Você tem que agir com serenidade. Olivia! Você tá me ouvindo, Olivia? Olivia? Você tá falando com ele, não é? Olivia! Então diz pra ele que eu tô aqui. Que eu vou marcar a tua cara. Olivia! O que tá acontecendo, Léo? Parece que ela tá falando com alguém. Fala pra ele que eu tô aqui! Anda! Alice, não tá acontecendo nada. Dá aqui esse telefone.
Não que seja justificável essa atitude da Alice. Mas pensa, né? Você tá com um cara uma vida toda e ele faz várias promessas e vocês vão casar. E do nada, assim, tudo acaba de uma forma que você nem percebe. Porque foi tudo na calada, né? Aquelas brigas deles sempre foi algo normal, algo de muito tempo pra eles. Então, era presente no cotidiano pra ela. Alô, Léo? Alice? É Alice, sim. Eu tô aqui. Eu e a Olivia. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso e nem o de vocês. Alice, pelo amor de Deus, não vai fazer nada, tá? Eu tô indo pra ir conversar com vocês duas. Tá pensando que eu sou idiota, é? Sabe quanto tempo que ele tá levando esse casamento em banho-maria, sabe? 2 anos. Aí, você aparece do nada, caída do céu, surgida do inferno. Diz pra mim! Quem é a culpada, hein, Olivia? O que é que você tem pra ele ficar tão apaixonado e tão idiota por você? Não tá acontecendo nada, Alice. Nanda é minha amiga. Ela queria que o filho dela ficasse com o pai. É por isso que eu tô ajudando. Mentira! Eu juro, é verdade, é verdade. Era pra ser, né? Era pra ser isso, né? Mas aí ela se apaixonou por ele, os dois arriaram os 2 pneus e deu no que deu, né? Fica aí! O que é que você está querendo fazer, menina? A conversa não é com você, é com ela. Pelo amor de Deus! Você trouxe mais... Você me paga, Olivia. Eu vou te perseguir pelo resto da tua vida. E da próxima vez, Olivia, você não me escapa. Eu devia ter imaginado que a Alice ia aprontar alguma. Tá tudo bem. Ela já foi embora. Fiquei numa angústia. Queria ter um helicóptero pra vir direto pra cá. Olivia! O que aconteceu? O Leandro me falou que quase uma tragédia. Quem é essa mulher? É a minha ex. Se o Alex não tivesse entrado, não sei, eu acho que ela teria feito um estrago no meu rosto. Olha, Olivia, eu tenho que te pedir desculpas, viu? Alice, o que você está fazendo, menina? Não faz isso, menina! Para com isso! Foi impossível conter a criatura. Tocou fogo em tudo, sem dó nem piedade. Eu juro que se eu não estivesse vendo, eu não acreditava. My shattered dreams and broken hearts stand. Pra onde que ela foi, vó? Encheu 2 malas com as coisas dela e foi embora. Ela disse que vai pedir um advogado para entrar em contato com você. Ela quer indenização por perdas e danos. Até imagino o tipo de danos que ela vai alegar, né? Danos de tempo perdido de vida. Anos de vida perdidos. Se for pra ela sumir da minha vida pra sempre, qualquer dinheiro é pouco, compensa. Vó, vamos entrar, vamos. Surpreso? Não, você não pode estar. Pois é, vó, mas eu não imaginei que a Alice pudesse ir tão longe. Mas ela sempre foi ciclotímica. Alice nunca foi confiável. Olivia, você, por favor, nos desculpe. Primeira vez que você vem à minha casa e logo encontra esse clima. Eu estou entendendo, não se preocupe. Aliás, você foi quem correu o maior risco nessa história toda. Eu sei que a culpa foi toda minha. Não, esqueça isso. Agora você tem que se preocupar com você também. Se ela vai continuar transtornada dessa forma, quem que pode prever o que ela vai fazer? Mas eu acho que agora a Alice vai dar uma sossegada, né? Vai contando com isso, vai. Tava pensando em você. Eu pensei que já estivesse dormindo. Eu sabia que você ia me ligar. Mas é pra te dar boa noite. Boa noite. Amanhã eu ligo pra você, pra gente marcar alguma coisa. Clara. Então, um beijo. Beijo. There's no run. Você está feliz, eu estou vendo. Tô, vó, tô feliz sim. Bom, encontrei a pessoa certa sem estar procurando. Mas vai com calma. Eu gostei da Olivia. Essa moça, sim, ela tem o seu nível e pode dar certo. Mas mesmo que não dê, nós vamos ter que agradecer a Olivia pro resto das nossas vidas. Ela nos trouxe o conhecimento do Francisco.
E acabou livrando você da Alice. Eu amo a Olivia como eu nunca amei a Alice. Como eu acho que eu só amei a Nanda. Se você está fazendo uma transferência de afeto, né, amando a Olivia por causa da Nanda, também não vai dar certo. Você tem que amar a Olivia pelo que ela é. Eu amo a Olivia pelo que ela é. E que planos vocês têm? Agora eu só quero pensar no meu filho, no Francisco. E nas informações que estamos esperando sobre a Clara, né? E depois? Bom, depois eu vou pedir a mão da Olivia em casamento. Vou te contar. Que loucura, hein? Tudo muito rápido, já ama, já quer casar, misericórdia. Por isso que tem relações que não dá certo, né? Porque é tudo muito rápido. Vamos passar agora a ouvir as testemunhas do Sr. Leonardo. Quem seria a primeira, doutor? Olivia Martins de Andrade Duarte. Por favor, pode se sentar. Senhora Olivia, a senhora vai prestar um depoimento e fica advertida que deve dizer a verdade. Muito bem. Qual o conhecimento da senhora sobre a paternidade do Sr. Leonardo? Eu conheci o Léo e a Nanda em Amsterdã em 2001. Eu acompanhei a dúvida do Léo em relação à gravidez e também a angústia da Nanda. Nós ficamos muito amigas. 5 anos depois, eu encontrei o Léo de novo, casualmente, num restaurante. Fui eu que contei pra ele do nascimento dos bebês e da morte da Nanda. Inferno, deixa eu entrar! Que é isso? Que é isso? Já que ninguém me convidou, não é? Eu tenho que entrar sim. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo, sabia? Eu sou a testemunha bomba desse processo. Eu. Essa vigarista aí tá depondo a favor do papai e arrependido? Porque vai ter uma bela recompensa depois. Na cama, não é? Mas você vai calar a boca, Alice? Espera aí, seu grandão. O que é? Esse aí, senhor juiz, quando morava em Londres, nem lembrava da existência do filho. Só que agora os dois, eles querem brincar de casinha, não é? Querem formar uma família com o filho dos outros, que foi criado pelos outros, entendeu? Você pega as pessoas, você fica brincando com elas, depois você enjoa, ó, joga fora. Você fez isso com a Nanda, fez isso agora comigo. E não vai demorar muito, não. Você vai fazer isso, sabe com quem? Essa vagabunda! Seu juiz, eu não admito uma coisa dessa. Ele que não devia admitir, queridinha. Será que ele sabe? Será que ele sabe que você é uma obsessiva? Hein? Que você incorporou a Nanda? E que agora está se lambuzando até aqui com o pai do Francisco? Será? Hein? E na minha percepção, a Alice, ela falou certinho, né? A realidade é que a Alice, ela fez uma leitura muito boa da história. Sua vagabunda, você roubou meu amor! Sai daqui! Sai, tira. Senhores, a audiência está suspensa por 15 minutos. Por favor, senhores, vamos ver se agora com um pouco mais de calma nós conseguimos retomar os nossos trabalhos. Como eu dizia antes, eu me juntei ao Léo na missão de aproximar o Francisco do pai. Mas o tempo foi passando, as nossas afinidades aumentando, e nós nos apaixonamos, sim. Mas eu acho que isso não compromete o meu testemunho, que foi justamente o Francisco que nos uniu. E além disso, a minha luta para que o Léo tivesse o direito de conviver com o filho dele começou muito antes do nascimento desse amor. Eu descobri no Léo um homem maravilhoso, sensível e um pai extremamente dedicado. Na primeira conversa que eu tive com o Léo aqui no Brasil, eu pude ver o quanto ele desejava resgatar essa história. Pude ver o arrependimento, a dor de ter cometido um erro, uma ingenuidade no passado. Eu tenho, no meu pai, o maior exemplo de homem. Eu acho que o Francisco devia ter a mesma oportunidade de reconhecer no pai dele os valores de um grande homem, que é o Léo. Também não é tão grande homem assim como ela cita, não. Eu não vejo tudo isso também, não. Claro que ele tem o direito, né? Ele errou, todo mundo erra na vida, a vida que segue. Mas também não precisa exaltar desse jeito. O avô, sim, o avô fez um papel excepcional. Lindo, muito bonito na vida do menino. O Léo sempre sofreu uma pressão muito forte da família. Eu acompanhei tudo isso de perto. A gravidez da Nanda pegou todo mundo de surpresa. O Léo ficou assustado, teve medo do pai. Por mais amor que ele sentisse pela Nanda. Eles eram um casal feliz, apaixonado, mas não conseguiram entrar num acordo. Depois ele ligou algumas vezes, tentando uma reaproximação, mas a Nanda nunca quis atender. Era a melhor amiga da Nanda. Nós nos conhecemos em Amsterdã. Nós só nos separamos quando ela voltou aqui pro Brasil. E eu sei que a paixão da vida da Nanda era a família.
principalmente o pai dela, com quem ela tinha muita afinidade. Por que a senhora acha que o Francisco deve permanecer com os avós e não viver com o pai? Eu também sou amiga do Léo. Bem difícil pra mim estar aqui hoje e dizer isso, mas eu acompanhei tudo que a Nanda sofreu quando o Léo deixou ela. E eu sei também que foi o pai dela, foi o Alex que a recebeu aqui no Brasil, que apoiou, que deu carinho. E hoje em dia eu vejo essa dedicação dele com o neto. Ele é um avô muito carinhoso, muito presente. Lá que ele cresceu, que recebeu amor, felicidade. O que eu mais queria é que o Francisco ficasse com a família toda ela, entende? Tem paz pra ele poder crescer da maneira que tem que ser. É o que todos nós queremos. Não é. Desculpe. Mas o seu pai não quer isso. A posição do meu pai é diferente, Olivia. Ele não tá disputando o Francisco por achar que o Léo não vai ser um bom pai. O problema é o comportamento que o Léo teve com a Nanda. Isso meu pai não consegue esquecer e nem perdoar. Diante das provas produzidas... Este mesmo estudo psicossocial percebeu que o Francisco reconhece no Sr. Leonardo o pai e também o ama, o que é muito importante. E, por fim, ficou evidenciado que não faz parte dos planos do Sr. Leonardo privar o Francisco do convívio com os avós. Por todo o exposto, eu julgo procedente o pedido e determino que o Francisco fique sob a guarda do pai. De verdade, eu não tenho motivos para estar feliz. Se vocês aí estiverem ou ficaram, vai de pessoa para pessoa, sabe? Mas eu queria muito que continuasse com o avô. O avô sofreu tanto, o avô doou tudo de si, né? Pra essa criança desde o começo. Claro que essa minha opinião não iria anular, não iria interferir em nada o papel do Léo como pai. Ele é o pai, mas ele poderia ser o pai que faz o papel de pai mesmo quando separam, né? Eu não vou aceitar isto. Eu não posso aceitar isto. Vitória parcial, não esqueça. O voto dele foi decisivo. Bom, o meu desejo é que no final de tudo isso possamos encontrar paz. A paz e ao Francisco. Ao Francisco? Francisco. Parabéns. Oi? Oi, lindo. Tudo bom? Então esse é o famoso Guilherme? Esse mesmo. E aí, cara? Vocês dois já devem se conhecer, né? Vocês se passaram a Páscoa ano passado lá em casa. Ah, eu lembro o programa dos ovinhos no jardim. Oi. Oi. Já decidiram o que a gente vai fazer? O Guilherme já resolveu. Eu quero ficar aqui e assistir uma aula de teatro que eu quero ser ator. Eu também. Pai, posso? Pode. Bom, então tudo fica mais fácil, né? Ficamos por aqui. Vem, Gaitone. You're far away. Ok, vamos dar uma paradinha para a próxima música. Esses dois aqui estão louquinhos para assistir uma aula de teatro, pode ser? Claro, vai ser um prazer. São seus filhos? O Guilherme é meu e o Francisco é dele. Já entendi. O seu, o dele e daqui a pouco o nosso. É o que eu espero. Ela deu o recado dela, né? Por isso que não pode dar palco pra maluco. Tem que fazer alguma coisa, porque senão a situação vai só piorar. Droga! Você tá maluca, Alice, hein? Jogar o carro assim de propósito em cima da gente? Calma, Alice. Você tá bem, Alice? Tô péssima. Bem eu ia ficar se eu tivesse conseguido passar por cima de vocês. Porque é isso que merece quem trai. A morte. A boca, Alice. Vagabunda! E você?
É um cínico, é um cafajeste, mau caráter, isso sim. Se você continuar fazendo escândalo, eu vou chamar a polícia e vou fazer uma queixa contra você. Tô morrendo de medo. Você tá ficando doente. Tô doente mesmo, mas doente de amor. Só que você não vai ficar com ele. Porque eu mato! Vocês dois eu mato, tá ouvindo? Vocês estão pensando o quê, hein? Que tem tudo? Mas a alegria de vocês não vai durar muito, não. O que nós vamos fazer, Léo? Tá ficando perigosa. A Alice é do tipo que gosta de falar, gosta de fazer uma grande cena, ameaça se jogar do precipício, mas depois recua. Eu vou falar com o Saldanha, acho que ela tá querendo um bom dinheiro pra me deixar em paz. Pra mim, ela tá doente. Uma pessoa assim é capaz de tudo. Olivia, vamos entrar, vai. Queria que você me perdoasse, viu? Tudo que tá acontecendo. Amar também não é correr riscos. Ah, meu Deus do céu, que sorte que eu dei de te encontrar. Nós estamos parecendo dois adolescentes namorando dentro do carro. Isso não é bom, ser adolescente? Ah, olha, pra mim não foi uma fase muito boa, não. Agora tá legal. Eu não quero mais você aqui na minha casa! Quero você, nem seus filhos! Você pensou o quê, hein, Nanda? Que ele ia casar com você? Ele conseguiu o que queria e se mandou. Assim é fácil. Faz os filhos e manda aqui pra casa da mamãe, pra mamãe cuidar. É por isso que eu não quero vocês mais na minha casa. Fora, fora, fora! Que é? Que é? Tô achando que eu tô errada? Então vou embora também. Vai, vai! Ai, menino! Por que sou sempre eu que carrego os outros nas costas? Não venham que eu quero vocês todos fora daqui! Fora! Fora! Para com isso! E aproveitem, passem lá na Helena e peguem a Clara também! Eu quero avô, filho, casal de gêmeos, todos que vão pra Amsterdã estudar arte! Ai! 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 De uma forma inconsciente, ela acabou falando toda a verdade, né? Revelando, ou pelo menos criando um triplex na cabeça dele. Ou tá bêbada ou tá surtada mesmo. Ela me persegue. Ela quer me enlouquecer. Tudo por causa da Clara. A Clara. Passa bem. Deixa ela bem à vontade. Daqui a pouco ela vai ter sono. Pode ficar tranquilo, por favor. O senhor tá dizendo que a minha mãe é uma psicopata? Exatamente. Mas não se assuste. Psicopata é aquele que sofre por não conseguir aceitar ou se adaptar à sua própria vida. Eu só não entendo como nós nunca percebemos nada. Olha, as principais características de um psicopata são boa articulação. Ele é capaz de criar fatos para justificar suas mentiras. A Marta, ela se sente punida pela vida, ela sente que o casamento dela não foi bom, porque o marido é um encostado, o marido é pobre, é isso, é aquilo. Pelo contrário, né? O cara ele é muito esforçado, não é rico, mas sempre batalhou honestamente para tudo. E isso foi uma das grandes fúrias dela, né? Juntando tudo isso, a junção de não ter dinheiro, depois ter filhos, enfim, ficou louca. Nothing for me to do. Não parecia um sonho, não. Era muito vivo, muito claro. A paisagem era a mesma paisagem de Amsterdã, minha e da Nanda. E as crianças eram Francisco e a Clara. Clara da Helena? É. Você acha que isso pode ser um sinal? Tenho certeza que sim. Eu quero a verdade, Marta. Eu quero a verdade. Fala! Conta direito. Essa história da Clara, criminosa. Fala! A Clara
O que é que você fez com ela? Você é um ser miserável que não desperta amor, não desperta piedade em ninguém. Você é má a ponto de odiar uma criança! Eu sou mesmo. Eu odeio você. Odeio sua filha, seus netos. Cambada de inúteis. Sempre me exploraram, nunca me deram nada. Ai! Fala! Viva! Eu preferia 1000 vezes que estivesse morta! Morta! E não é loucura, viu? Foi uma junção, assim, da Nanda agindo, o surto da mãe, a descoberta, o sonho, tem tudo assim o dedinho dela. Quanto tempo que eu falo nisso? Eu olhava para aquela menina, é a mesma idade, é o mesmo nome, adotada pela médica que fez o parto da Nanda, e ela fugindo de mim. Dava pra ver que ela tava escondendo alguma coisa. Seu Alex, eu acho que já tá na hora de nós dois entrarmos num acordo. Ainda tem tempo. Ainda podemos evitar todo esse transtorno que é um tribunal. Se a minha filha estiver viva, poxa, isso deve servir pra nos unir. Afinal de contas, ela também é sua neta. É possível. Desde que você desista do Francisco e deixe ele comigo. Ontem à noite eu tive um sonho com a Nanda. Estávamos em Amsterdã, brincando com as crianças, Francisco e a Clara. A Nanda estava muito feliz. Ela ria ao lado dos dois. E olha, eu posso te assegurar que foi muito mais do que um sonho. Seu Alex, se o senhor ficar com a guarda do Francisco, eu posso garantir que eu vou estar sempre do lado, ajudando em tudo que eu puder. Agora, se ele ficar comigo, eu espero contar com a presença do senhor, com a sua boa vontade. Seu Alex. Eu não sou de deixar ninguém com a mão estendida, mas isso não muda a minha posição. Isso daí já é um começo e uma trégua, né? Porque da outra vez ele se recusou. Se me dá licença, eu vou até a casa da doutora Helena porque eu não consigo mais viver com essa dúvida me atormentando. Não acha melhor irmos todos juntos? Pega a menina da Helena, Léo. Ai, desculpa, Gabi. Quem é que tá aí? Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa, Celina? Como assim? Você tá com a minha filha, dona Helena. Já sabemos de tudo. Com a sua filha? Que invasão é essa na minha casa? Me desculpem, mas o que vocês querem? Nós podemos nos sentar? Pode sentar, sim. E agora me digam, o que é que vocês querem saber? Por que deu a minha neta como morta? Dona Helena, por favor, me diga. Eu preciso saber. Do que o senhor tá falando? Helena, a minha mulher, Marta, me contou que a nossa neta Clara, que nós pensávamos ter morrido, está viva. A mesma Clara que a senhora adotou? E que inventou que tinha morrido. Quem falou tamanha barbaridade? A Marta? Então agora eu conto a verdade a vocês. E tenho provas de tudo que eu vou dizer. Ela já se preparou há muito tempo para esse momento, né? Depois, com a chegada do Léo na vida dela, ela correu de se preparar e deixar tudo prontinho. Isso prova que você adotou a Clara. Mas não prova que você não mentiu dizendo que ela estava morta. Mas, meu Deus do céu, por que eu faria isso? Pra que ninguém viesse reclamar a guarda da criança? Eu não tenho nenhuma culpa da mentira da Marta. Ela inventou essa morte pro marido e pro filho, porque ela não quis contar pra eles que tinha rejeitado a criança. Falou que não queria uma neta doente pra criar, que não tinha condições de sustentar uma criança. Como é que poderia sustentar duas? Sendo que a Clara precisava de cuidados especiais. Isso não me convence não, dona Helena. Mas é a verdade! Ela chegou até a dizer que se ficasse com a Clara ia jogar a menina numa lata de lixo. Por que você não falou, então? Quando soube que o Léo era o pai verdadeiro da criança e quando ele pensava que a filha tinha morrido? Por quê? Talvez eu devesse ter falado mesmo. Teria evitado tudo isso, você mentiu! A mentira nunca foi minha, foi da Marta. Ela mentiu pro marido e pro filho. Ela esteve lá no cemitério e chegou ao cúmulo de colocar uma placa na sepultura da Nanda, como se a menina também estivesse ali enterrada com a mãe. Sabia que o Francisco reza todos os dias pela alma da irmã? Nisso você nunca pensou? Isso nunca te comoveu? Você poderia ter evitado esse sofrimento se ao menos tivesse dito a verdade, mas mentiu! Por que você mentiu? Porque eu tive medo! E também deve ter criado amor, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é óbvio.
porque eu tive medo de perder minha filha. Meu medo foi crescendo, crescendo cada vez mais, porque eu vi o interesse enorme dele em conseguir a guarda do Francisco. Eu pensei, se ele ficar sabendo que a Clara tá viva, também vai querer tirar minha filha de mim. É exatamente isso que eu vou fazer, dona Helena. Não! É o direito dele. Ele é o pai legítimo da Clara. Não pode fazer isso, porque adoção é uma coisa definitiva. Ninguém pode anular. Veremos, dona Helena. Eu vou colocar esse assunto nas mãos do meu advogado, porque essa adoção, dona Helena, foi feita em cima de uma grande mentira. Não deve valer de coisa nenhuma. E se tem uma pessoa que eu admiro demais nessa história, é esse avô. Cara sensacional, sabe? Sofreu tanto, aguentou tanto, mas mesmo com tantas tempestades, tantas coisas ruins, ele tá ali, continua de pé. Que foi? Cumprimenta as visitas, filha. Gostosa! Sobe com a Lídia, que a Gabi tá lá no seu quarto. Lídia, leva ela, por favor. Obrigada. Olha, dona Helena, eu admiro muito todo o seu carinho, toda a sua dedicação com a Clara. Mas a senhora há de entender que eu quero minha filha e que eu vou brigar por ela. Agora, com licença, porque nós vamos embora. Até logo, senhoras. Não fala, Saldanha. Quais são as chances de eu ficar com a minha filha? Calma, meu filho. O que temos a fazer é pedir ao juiz para investigar se essa adoção foi legal. A situação é toda muito delicada. Léo, eu não vou te enganar. A adoção é uma coisa muito séria. A doutora Helena agora é mãe da Clara. Mas temos chance. Temos chance, principalmente, se a adoção tiver sido irregular e se essa médica agiu de má fé. A minha filha é linda. But if one last cry, one last cry. Eu lembro aos senhores que uma disputa judicial é sempre desgastante. Eu vou começar ouvindo o autor da ação, o senhor Leonardo. Eu pretendo recuperar os meus direitos de pai. Eu fui privado de conhecer a minha filha. Eu nunca nem sequer soube da existência dela. Porque se eu soubesse, eu jamais teria colocado ela para adoção. Eu fiz o parto da Nanda, a mãe dos gêmeos. Graças a Deus ela teve tempo de ver os filhos. Aquela mesma madrugada eu soube pela Olivia, amiga dela, que o pai das crianças havia abandonado a Nanda em Amsterdã porque não queria a gravidez. Em seguida foi a avó. Rejeitou a Clara assim que soube que ela tinha síndrome de Down. Fez as piores ameaças e a entregou para adoção. E a sensação que eu tinha é que estávamos predestinadas uma à outra. A Marta, mesmo errando, ela acabou fazendo uma escolha que foi boa pra criança, sabe? A criança não merecia conviver com ela, com o desprezo dela. E com a Helena, ela sempre teve muito amor, muito cuidado. Isso são palavras também do avô, né? Ele teve uma conversa com a Helena, onde ele chorou muito. E ele disse que, mesmo errando, ela acabou fazendo um acerto. Eu perdi uma filha, ainda muito nova, com o mesmo nome. Então, eu estava ali diante dela como se ela tivesse vindo para me salvar. O fato é que eu quis ficar com ela. Não suportava a ideia de que ela pudesse ser encaminhada para um abrigo. Nós estivemos com a doutora Helena mais de uma vez. Nós perguntamos insistentemente sobre o nascimento das crianças, sobre a morte da Nanda. É uma curiosidade natural, mas ela nunca nos disse nada a respeito. Sempre se esquivou e privou o Leonardo de saber a verdade sobre a existência da própria filha dele. Nenhuma mãe adotiva é obrigada a dar informações sobre o seu filho. Continue, por favor. Abandonou a Nanda. Ele foi embora com medo, acuado. Talvez, se ele soubesse da gravidez dos gêmeos, ele não tivesse agido dessa maneira. Passo a palavra agora às partes para as alegações finais. Há 5 anos atrás, o meu cliente cometeu um grande erro. Passado esse tempo, quando soube que era pai do Francisco, quis fazer o que era certo. Erros muito mais graves aconteceram quando sua filha Clara foi entregue à adoção, sem o seu consentimento, num processo repleto de irregularidades. A própria médica foi quem ficou com a criança, o que é completamente antiético. E por último, Excelência, ninguém tentou procurar o meu cliente para pedir a sua autorização. Diante disso tudo, o meu cliente pede
que a adoção seja anulada e que a guarda da Clara fique com ele. Excelência, eu sou obrigada a discordar do meu colega. Nós estamos aqui para decidir o que é melhor para Clara. Estamos falando de uma menina de 5 anos que tem conseguido desenvolver todo o seu potencial graças ao amor e à dedicação de uma mãe que soube entender e cuidar das suas necessidades especiais. A adoção não foi irregular. No momento que Clara nasceu, o pai era desconhecido. Dona Marta, a avó da criança, não queria de forma nenhuma ficar com a menina. Ora, se ela tivesse alguma ideia de quem era esse pai, sua primeira atitude seria entregar essa criança para o pai. É um ponto muito positivo isso aí, né? Como que iriam procurar ele, sendo que ninguém sabia. Nem a Marta sabia quem era ele de fato. O senhor sabia que a maioria das pessoas que quer adotar busca crianças recém-nascidas e normais? Infelizmente, uma criança com deficiências pode passar o resto da sua vida em abrigos sem nunca ser adotada. Por esse motivo, e também por motivos de saúde que a menina enfrentou ao nascer, o juiz considerou a adoção da Clara uma adoção necessária. Na verdade, se dependesse dele, provavelmente hoje, Clara não existiria. Ou não é verdade que o senhor sugeriu a Nanda que fizesse um aborto? Protesto, meritíssimo. Protesto deferido. Não podem usar isso contra mim. Eu já disse que foi um ato impensado. E se eu tô aqui hoje é porque eu me arrependi, é porque eu mudei? Meritíssimo, meu cliente está disposto a recuperar o tempo perdido e construir uma relação de amor e de confiança com a sua filha. Diante das provas produzidas, o Ministério Público entende que a adoção aqui examinada não apresentou qualquer irregularidade. Sendo assim, eu opino pela improcedência dos pedidos do senhor Leonardo. Tal comprovação ocorreu tardiamente. Entendo, portanto, que o autor Leonardo, apesar da condição biológica, não tem quaisquer direitos de pai sobre a criança Clara. Sendo assim, a menina Clara deve ficar com a mãe adotiva. Talvez o problema do Léo seja chegar assim tão bruscamente, querer mudar a vida das crianças, sabe? Se ele entrar em um acordo com a Helena, talvez ele possa realizar o seu papel de pai dentro das condições dela. Os processos vão ser julgados juntos. A causa é a mesma nos dois processos. Um pai que luta pela guarda de seus filhos. Se a decisão sobre o futuro do Francisco e o futuro da Clara, sendo tomada ao mesmo tempo no mesmo tribunal, pesa mais no julgamento a importância dos dois irmãos viverem juntos. Maravilha, Sadai. Vamos pra briga. Vamos pra briga. Bora. Se as crianças vierem aqui pra casa, nós vamos ter que fazer uma obra geral. Você tem que providenciar a rede de proteção da piscina. Ainda mais criança criada em apartamento. Ai, dá até dó, né? Eu fui criada naquele casarão que parece uma chácara. Sabe, quando eu vejo uma família assim tão numerosa e unida, na realidade, eu sinto até uma certa inveja, sabe? Eu venho de uma família muito pequena. Pelo jeito, você vai fazer parte agora de uma família grande e unida. Mas eu também sempre senti falta de uma família grande. Aquela confusão dentro de casa. Por isso que o Francisco, a Clara e o Guilherme vão ter muitos irmãozinhos. Isso! Uma família é uma coisa muito bonita. Se depender do papai, ficamos todos aqui juntos. Todos aqui, todos morando aqui. Vocês lembram, né, que essa mulher foi, tipo assim, o pivô, né, naquelas da separação da Olivia com o marido dela. Não deu certo com ele, agora ela tá com quem? Com o pai da Olivia. Nada é mais importante para a criança que os vínculos que ela forma com a pessoa que está ao seu lado. No caso do Francisco, essa pessoa é o seu avô, o senhor Alex. Que prejuízos a ruptura dela. O remorso e a dor de não ter acompanhado os primeiros anos de vida de seus filhos vão acompanhá-lo para sempre. Abandonar num país estrangeiro uma menina assustada, carregando 2 filhos no ventre, é deslize. E desde quando o remorso é punição? Se for assim, vamos abrir as portas das cadeias. Porque basta a pessoa dizer que está com remorso para ela ser considerada devidamente punida. E as consequências dos atos do senhor Leonardo foram terríveis. A adoção fez de Helena a mãe de Clara. E o amor fez das duas uma família. E é essa mesma família que o senhor Leonardo está tentando destruir. Encerrados os debates orais,
Eu passo a palavra à eminente relatora para seu voto. Muito mais do que um ato jurídico, é um ato de amor. Um amor incondicional e sem fronteiras. No caso da doutora Helena, esse amor superou preconceitos e o medo do futuro ao lado de uma criança absolutamente desconhecida. Felizmente, nos dias de hoje, a ciência do direito tem passado a considerar o afeto e o cuidado como valores jurídicos. Isso significa que no campo das relações familiares não é o sangue que fala mais alto. Os elos do amor e da cumplicidade transcendem o vínculo biológico. Por tudo que foi exposto, voto para que Francisco continue sob a guarda de seus avós e Clara permaneça com sua mãe, Helena. E é a minha opinião, minha absoluta opinião sobre esse assunto. Não concordo em proibir, em não poder ter contato, mas querer tirar as crianças que já têm uma vida encaminhada não faz sentido. Ordem, por favor. Por unanimidade de votos, a guarda de Francisco fica com o avô Alex Flores e se mantém a adoção de Clara, Helena Camargo Varela. Eu passei aqui pra lhe dizer que eu tô indo viajar com o meu novo namorado. Mais bonito e mais rico do que você. Ótimo, Alice. Eu torci muito pra você não ganhar a guarda de nenhuma das crianças. Tô muito feliz. Então, Léo acabou a briga. A paz aqui vai fazer da Clara e do Francisco 2 crianças felizes e acho que é assim que nós todos temos que viver em paz. Pai, mãe, avós. Bom, gente, é isso. Finalizando essa história, eu espero muito que vocês tenham gostado. Enfim, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações. Um beijo e até as próximas histórias.